Olá, nossa live 8h16, sexta-feira. Hoje, mudança de hábito na prática. Vamos falar de mudança de hábito. Sérgio, mas o tema que você sempre usa não é liderança? Sim. E o líder precisa mudar de hábito? Sim, o líder precisa mudar de hábito. Então nós vamos falar de mudança de hábito, vamos explicar o hábito, vamos desmembrar o hábito para vocês entenderem que é mais simples do que se pensa mudar um hábito, né? E vamos explicar como identificar hábitos ruins. Será que tem hábito que dá para mudar? Tem hábito que não dá para mudar? Né? E vou explicar uma coisa interessante para vocês, que é zona de preocupação e zona de influência. Tá? Vamos só esperar o pessoal que está entrando, né? Daqui a pouco entra mais gente aqui. Ó, deixa eu ver, a Selma está aqui, Pércio está por aqui, obrigado. Bom, gente, vocês estão vendo que tem um reflexo aqui no olho. Deixa eu ver, eu consigo tirar uma parte desse reflexo. Pronto. Mas tudo não dá, né, gente? Pandemia, eu estou gravando aqui de casa, né? Não tem muita estrutura, então é o que temos, né? A luz é a luz aqui da sala mesmo, da sala de jantar, então é o que temos, eu não consigo melhorar muito. Mas vamos lá, não tem problema, né? Deu limão, faz a limonada, né? Esperar mais um pouquinho, né? O pessoal da produção, eles avisam aí as pessoas, para as pessoas entrarem, né? Então, aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. O tema é mudança de hábito. Mudança de hábito é um tema interessante, tá? O ser humano tem muita dificuldade de mudar de hábito. E o ser humano, quanto mais idade, mais ele tem dificuldade, né? Tem algumas coisas, eu lembro que a gente brincava com a minha avó, minha finada avó, a minha avó Cida, ela tinha uma coisa que ela fazia, ela falava uma palavra errada, ela falava assim, deferente. E ela fazia uma ênfase, porque ela achava tão chique. Acho que ela achava que só ela falava certo essa palavra, né? Então ela falava... E ela sabe quando conduz a conversa, conduz o diálogo para chegar naquela palavra? Então, ela ia conduzindo para chegar a hora de falar. Aí ela enchia o peito, mas isso é muito diferente, né? E às vezes aí até eu, minha irmã, a gente falava, poxa, precisava corrigir a avó, né? Precisava ensinar ela a falar certo. A gente fala, gente, a essa altura da vida, deixa ela com o deferente dela, deixa ela com esse hábito, né? Para que ficar incomodando, não vai corrigir nada e não está prejudicando ninguém, né? E isso quando a gente era jovem, né? Depois os anos se passaram e eu fui estudar hábitos, fui estudar mudança de hábito. Eu fiz o curso no Instituto Franklin Covey, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e depois também um curso de capacitação para o programa O Líder em Mim, onde a gente ensinava os hábitos, os 7 hábitos capitais, né, importantes para as crianças. Porque criança você cria o hábito, né? Adulto você tem que mudar o hábito. Então, essa é a diferença, né? E eu já vi as duas pontas, eu fui estudar as duas pontas, como que você faz para mudar os hábitos das pessoas, na verdade, como que você ajuda a pessoa a mudar, né? Porque se ela não quiser mudar, não tem jeito. E como que você cria um novo hábito, né? A criança já vem com o hábito certo, né? Ó, dica para o casal aí que está aqui acompanhando a live, tá? Tamires e Neto. Então, assim, criança, você cria o hábito, tá? Mais para frente a gente vai conversar aí de como que você aplica aí essas técnicas do professor Covey na educação da criança, para ela já crescer
com os hábitos de liderança, né? Já com os conceitos de liderança, tá? Bom, acho que as pessoas vão entrando, conforme for entrando mais gente, depois a gente, se precisar, repete alguma coisa, tá? Nós já vamos começar. Desculpa. Mas vamos lá. E eu comecei falando, né, nós vamos falar sobre mudança de hábito, e aí fiz a pergunta, né, líder precisa mudar de hábito, tá? E eu estou olhando aqui para baixo porque tem um notebook aqui na frente e eu preparei o roteirinho para a gente, né? Até porque vocês merecem que a coisa seja bem feita, tá? Líder precisa mudar de hábito em duas situações. Se você já é um líder, você precisa evoluir, você precisa melhorar e, vez ou outra, você tem sim uma mudança de hábito necessária, tá? Agora, principalmente se você ainda não é um líder, ou se você é um líder em formação, né? Se você ainda não é um líder, ou se você é um líder em formação, com certeza você tem hábitos para mudar, tá? E aí para você essa live hoje vai ser bastante importante, tá? Lembrando que no Instagram eu tenho posts, eu tenho vídeos, tem texto falando sobre hábito, sobre mudança de hábito, tá? Mas hoje aqui é para dar algumas dicas práticas sobre mudança de hábito. Olha só, como que surge um hábito? Por que surge um hábito? Como que aparece um hábito na minha vida, né? Bom, o nosso cérebro, ele está sempre tentando poupar energia e ganhar tempo para você, né? O cérebro está sempre para você, para nós, né? Eu falei o nosso cérebro. O nosso cérebro tenta nos poupar energia e nos fazer ganhar tempo, né? Então é aí que surgem os hábitos. O hábito ele é uma automação dos atos, das tarefas, dos afazeres, né? Ele é uma automação. Então o hábito é o jeito que o cérebro criou, fala assim, olha, para fazer isso aqui não precisa de mim não, você já fez um monte de vez. Você está acostumado a fazer. Não precisa de mim não, tá? E o exemplo que eu dou para isso é simples. Você acorda e aí você tem os seus hábitos. Na verdade, você nem acordou direito, né? E você tem já os seus hábitos. Então, tem gente que tem o hábito de espreguiçar e alongar, tem gente que tem o hábito de fazer uma prece, de rezar, e tem gente que já está tão no automático que acorda, levanta, nem abre o olho. Acorda, levanta, vai para o banheiro, escova o dente, senta no vaso, tudo automaticamente, né? Isso é um hábito, tá? O hábito é a automação das tarefas que o cérebro te ajudou a criar para que ele não precise ser usado, né? É isso. Grande Adler, bem-vindo, Quênia. Cláudia, muito obrigado aí, gente. Oi, Kátia, boa noite. Mas então, voltando. Então, o cérebro cria os hábitos para que ele seja poupado. E como sempre, o cérebro faz com que a gente poupe energia e ganhe tempo. É isso, tá? A nossa energia e o nosso tempo são os nossos bens maiores, né? Tempo, inclusive, é uma coisa que é difícil recuperar, né? Perdeu, não recupera mais, tá? Vamos lá. Ah, Sérgio, eu acho que eu tenho um hábito ruim. Ah, você acha? Eu tenho um hábito ruim. E é muito complexo mudar o meu hábito, né? Então, veja, vamos desmembrar o hábito para ficar mais fácil, dentro daquela teoria de fatiar o elefante, né? Desculpa aí os veganos, é uma brincadeira, tá? Desculpa os protetores dos animais, é só uma falácia, uma brincadeira, fatiar o elefante, ok? Tá, então assim, vamos desmembrar o hábito, tá? Quando você tem um hábito ruim, não é o hábito todo que é ruim, somente um componente do hábito que é ruim. É só um componente desse hábito que é ruim. Então deixa eu te explicar
o que o cérebro faz e como que nasce o seu hábito, tá? É a partir de uma necessidade. É isso. Você tem uma necessidade e essa necessidade dispara um gatilho, tá? Este gatilho, a necessidade engata um gatilho que dispara um comportamento. Então vou repetir. A necessidade, ela engata um gatilho que dispara um comportamento, tá? Ótimo. Este comportamento, ela é uma ação, é alguma coisa que você faz, tá? Para quê? Para suprir a necessidade. Você tem um comportamento que vai suprir aquela necessidade. Se deu certo, você tem uma recompensa. Qual é a recompensa? A necessidade for suprida. Você tem uma recompensa porque a necessidade foi suprida. E essa recompensa engata de novo o gatilho. Por quê? Olha, o que eu fiz deu certo. Supriu minha necessidade. Acho que eu vou fazer de novo, né? Então, engatou o gatilho, dispara novamente o comportamento. E vira um ciclo, tá? Vira um ciclo. Eu vou dar exemplo disso, tá? Antes, deixa eu falar uma coisa para você. Hábito bom é quando o comportamento é bom. Hábito ruim é quando o comportamento é ruim. Então, não é o hábito todo, tá? Repetindo, o que é o seu hábito? Você tem uma necessidade, engata um gatilho, dispara um comportamento, uma ação, e depois você tem uma recompensa, que é suprir essa necessidade. A hora que você tem a recompensa, engatilha de novo. Tá? Ok. Hábito ruim é quando o comportamento é ruim. Tá? Então, o que você precisa fazer o quê? Gatilho você mantém, a necessidade não tem como, ela existe, não é você que determina. Inclusive, eu vou falar isso quando a gente falar daqui a pouco de zona de influência e zona de preocupação, tá? Então, assim, a necessidade não tem como mexer, o gatilho, ele vai ser ajustado, tá? Você vai travar o gatilho, e a recompensa você precisa, que tem que suprir a necessidade. O problema é o comportamento, tá? Então, para mudar um hábito, você tem que mudar o comportamento. Você não muda a necessidade, você não muda o gatilho, você não muda a recompensa. Você vai mudar o comportamento, tá? Eu vou falar várias vezes isso. E lembrando, gente, que a live fica gravada, tá? Você pode voltar lá quando você achar interessante, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, então, agora na prática, tá? Até porque o tema das nossas lives é na prática. Então, vamos lá. Você tem uma necessidade, digamos que você tem uma necessidade de comprar coisas. Você tem uma necessidade de comprar coisas, tá? Sé, minha irmã, não estou falando direto para você não, tá? Não é isso, por favor, não encare dessa maneira. É que algumas pessoas têm mais necessidade de comprar do que outras, ok? Mas vamos dizer que você tem essa necessidade de comprar coisas. Ela é uma necessidade, tá? Essa necessidade vai acionar um gatilho. E você precisa de uma recompensa. O que é essa recompensa? É suprir a necessidade, ou seja, comprar as coisas, tá? Você precisa de moradia, você precisa de alimentação, você precisa de roupa, tá? Então, quando eu falo comprar, comprar não é só supérfluo, não, ok? Então, vamos lá. Voltando no raciocínio. A sua necessidade é comprar coisas. Para comprar coisas, você tem um gatilho. O gatilho é o dinheiro. Preciso de dinheiro. Para comprar coisas, eu preciso de dinheiro. Tá, agora vem o comportamento. Como eu vou arrumar o dinheiro? Bom, digamos que a sua decisão para arrumar o dinheiro é roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar um banco, eu vou roubar as pessoas na rua, eu vou roubar, né? E aí você vai uma primeira vez e pratica um roubo, um assalto, mas você pratica um roubo. Pegou alguma coisa que não era sua, tá? E quando você roubou,
você teve o dinheiro e aí agora você vai lá e compra as coisas. Ou você compra uma casa, compra alimento, compra roupa, compra remédio. Você teve a recompensa, que foi suprir a necessidade. Você comprou coisas. Essa sensação de satisfazer a necessidade vai atrás do gatilho novamente. O gatilho é mais dinheiro. Poxa, gente, deu certo da primeira vez. Então eu vou roubar de novo. Eu roubo de novo, eu consigo suprir mais necessidades. Eu vou comprar agora carro, eu vou comprar alguns supérfluos, eu vou viajar. E acabou o dinheiro. Gatilho de novo. Preciso de dinheiro. Vou roubar mais. Roubar mais, consigo agora comprar um barco, consigo viajar para a Europa. Entendeu o ciclo que se forma? E nem é vicioso, tá? Ele é um ciclo que formou o hábito. Aí o seu cérebro identificou o quê? Não preciso mais ficar pensando em como que eu vou conseguir o dinheiro. É só roubar. Eu roubo. Então, repetindo, a minha necessidade é comprar coisas, o gatilho é o dinheiro e o comportamento é roubar. A hora que eu roubo, eu tenho a minha recompensa, que é comprar as coisas. Eu tenho moradia, alimentação, barco, carro. Vai lá, vai engatar, preciso de mais dinheiro, vou roubar de novo. Eu estou repetitivo para frisar bem esse ciclo, tá? A necessidade, o gatilho, o comportamento e a recompensa. Necessidade, gatilho, comportamento, recompensa. Pois bem, Sérgio, roubar é um hábito ruim. Desculpa, roubar é um comportamento ruim. Então veja, não é o seu hábito que é ruim. A sua necessidade de comprar coisas você não consegue evitar. O gatilho também não, você precisa do dinheiro. E a recompensa, ela é bem-vinda, porque comprou as coisas. Esses três você não mexe. Agora, o problema é o comportamento. Digamos que você mude o seu comportamento e agora, em vez de roubar, você resolve trabalhar. Você não mudou o seu hábito, você mudou o comportamento dentro do hábito. O seu hábito continua sendo necessidade, comprar coisas, gatilho, o dinheiro, e a recompensa, comprar a moradia, comprar a alimentação. Mas você mudou o comportamento. Agora você não rouba, agora você trabalha. Se surgir alguma dúvida, gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, ok? E também no final eu dou um tempinho se alguém quiser perguntar. Mas vamos lá. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse ciclo do hábito, tá? A partir de uma necessidade, vem um gatilho, um comportamento e vem a recompensa. Como vem a recompensa, repete o gatilho, o comportamento, a recompensa. Tudo isso para suprir uma necessidade. Tudo começa com uma necessidade. Então, não é o hábito inteiro que tem que ser mudado. É o comportamento daquele hábito que tem que ser mudado, ok? Tá, vamos lá. Vou dar mais um exemplo. Você tem uma necessidade, alimentação. Alimentação é uma necessidade, tá? O gatilho dessa necessidade é comida. Você precisa da comida, tá? E aí, eu preciso de comida. Então eu vou lá comprar pizza e doce. A hora que eu comprar a pizza e o doce, eu saciei a fome e ainda o meu prazer. Olha que interessante, né? A minha necessidade é a alimentação. Porém, o gatilho comida me levou a um comportamento que é pizza e doce. Eu vou comer pizza e doce. E ao comer pizza e doce, eu não só me alimentei, como tive prazer. O que o cérebro faz? Ô meu amigo, repete, vai de novo, né? E aí você, gatilho, de novo, comida. Outra pizza, mais doce, saciou a fome e prazer. Próxima vez que você tiver fome, o que o cérebro vai falar? Pizza e doce.
Sérgio, e aí o que eu faço? O comportamento tem que ser mudado. Mantém a necessidade, a alimentação, mantém o gatilho, que é comida, mantém a recompensa, que é saciar a fome e prazer. Agora, muda para massa integral e frutas. Ah, Sérgio, você falou, parece fácil. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria com 92 quilos, né? Então, não é fácil. E, de novo, quanto mais idade o ser humano vai tendo, mais difícil é mudar os seus hábitos, tá? Mas este exemplo mostra que você precisa mudar só o comportamento, não o hábito todo. Comportamento ruim, pizza e doce. Comportamento bom, massa integral e frutas. Comportamento ruim, roubar para conquistar o dinheiro. Comportamento bom, trabalhar para conquistar o dinheiro. Ok? Vamos em frente. Precisa ficar entendido isso, gente, que você mantém o gatilho, mantém a necessidade, mantém a recompensa. Muda só o comportamento, tá? Então eu vou repetir só mais uma vez para quem está chegando agora, né? Olha só. O hábito, você desmembra ele em necessidade, gatilho, comportamento e recompensa, tá? Necessidade e gatilho é a compra compulsiva. Não, a necessidade é comprar coisas. O gatilho é o dinheiro, né? A compra compulsiva acaba sendo o seu comportamento. Desculpa. Veja, você entrou num outro hábito, né? Eu brinquei com o negócio de compra compulsiva, tá? Mas são hábitos diferentes. Depende da necessidade. Quando a sua necessidade é a compra compulsiva, aí você tem sim um outro gatilho. Se a sua necessidade é a compra compulsiva, aí a gente não está falando de hábito, aí a gente está falando de um problema de saúde, né? Aí você precisa de um psicólogo, de um terapeuta. Respondi? Se a sua necessidade ela é uma coisa ruim, então você tem que eliminar a necessidade, né? E aí nem entra no resto. Ok? Repetindo pela última vez, existe uma necessidade, arma um gatilho, você tem um comportamento, dá uma recompensa. Essa recompensa faz com que você arme o gatilho de novo e repita o comportamento. Agora você assim, bom, quais são os hábitos ruins que eu tenho, né? Nossa, tem um monte de coisa que eu deveria fazer e eu não consigo. Antes de entrar nessa seara do que é hábito ruim, o que é hábito bom, né? E aproveitando o gancho que o Adler deu, o que já é um vício, que aí não é hábito, né? É a palavra que me faltou, Adler, na hora. Que eu falei, isso é uma doença. Não, é um vício. Vício é diferente de hábito, tá? A compulsão é um vício, ok? Mas antes de eu falar de como que separa hábito bom e hábito ruim, eu preciso falar de duas coisas que são bem diferentes, tá? Influência e preocupação. Laucio, é isso mesmo, procrastinação é um péssimo hábito. É isso mesmo, tá? Porém, pela explicação que eu dei, a procrastinação ela é um comportamento, né? Então, quem está procrastinando está tendo uma recompensa, que é o quê? Eu não fazer nada. Então, normalmente o preguiçoso. Essa recompensa faz com que, de novo, engate o gatilho, e aí vai lá, e o comportamento é não fazer nada. É empurrar as coisas para amanhã sempre, né? Então, quem está procrastinando é porque tem uma recompensa, tá? E a procrastinação é um comportamento, ele não é o hábito completo. Vamos lá, zona de influência e zona de preocupação. Existem coisas que estão na sua zona de influência, que você tem ingerência, que você tem como resolver.
E existem coisas que estão no que nós chamamos de zona de preocupação. Você até pode ficar preocupado, mas não adianta você tentar fazer alguma coisa que você não tem ingerência, não está no seu poder. A hora que eu falar os exemplos, vocês vão entender. Então vamos lá. Eu vou dizer algumas palavras e antes de eu responder, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e ver se vem a resposta para vocês. Eu estou dizendo que existem coisas que estão na zona de influência, na sua zona de influência, que você consegue resolver, e tem coisas que estão na sua zona de preocupação que você não consegue resolver. Então eu vou dar um exemplo. Chuva. Chuva. Nossa, Sérgio, essa chuva tá demais. Alagou a cidade. Tem gente que morreu. Essa chuva. Chuva está na sua zona de influência ou está na sua zona de preocupação? Chuva está na sua zona de preocupação. Ou você é um cientista que já inventou uma maneira de parar a chuva? Não, né? Então, chuva está na sua zona de preocupação. É uma coisa que te preocupa, mas não pode te consumir. Não perca o seu tempo. Ai, não para de chover. Ai, não para de chover. Eu vou dar uma agora do momento. Vamos lá, Covid. Covid. Tá morrendo gente, tá morrendo gente. Nossa, como tem gente morrendo. Isso está na sua zona de preocupação. Sim, fique triste, sim, fique preocupado. Mas você toma as suas providências, né? Hashtag fique em casa, higienize as mãos, se sair use máscara e reduza aí o seu convívio social, né? Isolamento social. Ok, está na sua zona de preocupação. Você faz o que dá para fazer, mas você não vai conseguir parar um Covid da vida, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu vou te falar. Ó, esse exemplo agora também está relacionado aí com pandemia. A saúde de alguém. A saúde de alguém. Nossa, tal pessoa está tão doente. Nossa, a pessoa está mal. Está entubado, está internado. Está na sua zona de influência ou está na sua zona de preocupação? Você acha que está na de influência? Você consegue fazer alguma coisa? Você tem a cura do Covid? Ou você é médico e vai lá tratar a pessoa? Se não, está na zona de preocupação. De novo, fica triste, olha, estou preocupado, ok. Mas não deixa consumir o seu tempo, não vai deixar consumir a sua vida, né, com a saúde do outro, tá? Agora, olha só, a sua saúde. A sua saúde é zona de influência ou é zona de preocupação? A sua saúde está na sua zona de influência, certo? Não, Sérgio, mas eu fiquei doente, né? Então, veja, algum cuidado você não teve e acabou desenvolvendo uma doença. Ah, mas e se foi um acidente? Alguma prevenção você não fez. Sempre é possível você trabalhar para estar bem de saúde. Sempre é possível, ok? Olha a outra polêmica aqui. Dinheiro. Dinheiro. Está na sua zona de influência ou está na sua zona de preocupação? Né? Preocupação? Sérgio, eu não tenho dinheiro, está faltando. Gente, dinheiro está na sua zona de influência. Se você não tem dinheiro, alguma coisa lá atrás você fez de errado. Ou deixou de fazer alguma coisa certa. Né? Porque dinheiro a gente vai atrás, não é isso? Ainda mais se você tiver o exemplo anterior. Tem saúde? Vai atrás, tá? Mais um aqui, ó. A vida alheia. A vida dos outros. Está na sua zona de influência ou está na zona de preocupação? Preocupação, né, gente? A vida do outro é do outro. Assim, não interessa se você é um fofoqueiro de plantão. A vida do outro é do outro, tá? Então, a vida alheia está na zona de preocupação. Ah, eu gosto de me interessar. Eu sou vidrado no BBB. Eu também. Atualmente, inclusive, né, não tem muito o que fazer. A gente fica tudo aqui assistindo BBB, tá? Mas veja, isso não pode dominar a sua vida. Tempo mínimo, tá? De preocupação com a vida dos outros. Relacionamentos.
Tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre, eu não consigo arrumar a pessoa certa. A culpa não é minha. A minha alma gêmea não chegou. O meu está guardado. Gente, tem gente que está esperando a pessoa certa aí, a princesa dos sonhos, o príncipe no cavalo branco, talvez na próxima encarnação só, né? Relacionamentos estão na sua zona de influência. É você que define se ele é bom, se ele é ruim, se você vai ter relacionamentos ou não vai ter. Amigo, vai à luta. Né? A produção está me avisando que já deu 30 minutos, então eu vou dar uma acelerada, tá? Vou completar só o que eu preparei aqui, os temas para vocês. Então vamos lá. Na zona de preocupação, os exemplos que eu coloquei foram chuva, a saúde de alguém, criminalidade. Está na sua zona de preocupação, não é? Se você falar que a criminalidade está na sua zona de influência, é porque você é criminoso. Você faz parte da facção? Não, né? Então, criminalidade está na sua zona de preocupação. Vida alheia. O dólar subiu. O dólar desceu. Está na sua zona de preocupação. A morte. A morte. Morreu alguém. Está na sua zona de preocupação. Né? O pessoal está falando aqui, continua que tá bom. Eu vou mais um pouquinho, sim. Eu vou terminar o conteúdo que eu preparei, ok? Na zona de influência, os exemplos que eu deixei, alguns eu já falei, os outros não. Dinheiro, sua saúde, relacionamento, conhecimento. Conhecimento está na sua zona de influência. Você tem que ir atrás do conhecimento, ok? Aliás, por favor, vá atrás do conhecimento, tá? Seja um autodidata. Eu tenho um post enorme, acho que dá uns 20 ou 30 minutos, inclusive com slides lá no Instagram, falando de autodidata, como ser autodidata, tá? Não fique esperando alguém te ensinar, não. Vai atrás do conhecimento. Os seus resultados estão na sua zona de influência. O seu legado. Qual é o seu legado? O dia que você morrer, o que vão falar de você? O que você deixou para trás? Está na sua zona de influência. O que você está fazendo hoje para que falem bem de você quando você se for? Você está fazendo alguma coisa hoje que as pessoas vão falar bem de você depois? Está na sua zona de influência. Não adianta depois ir lá de cima, lá ficar de espírito, de alma penada. Nossa, esse pessoal fala mal de mim. Aí já foi. Ok? Concentre-se nos seus hábitos que atuam nas coisas da sua zona de influência. Hábitos que têm comportamentos na zona de influência, é nesses que você tem que se preocupar, tá? Hábitos onde o comportamento é da zona de preocupação, não vai dar certo, ok? E como eu identifico meus hábitos ruins? Como que eu identifico meus hábitos ruins? Veja, você representa alguns papéis na sua vida, tá? Você representa... o pessoal falou aqui, estou cuidando da sogra. Né? Você representa alguns papéis na sua vida. Então veja, você tem um grupo chamado família, e na família você representa algum papel. Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é irmão, ou você é filho, alguma coisa você é na família. Você representa algum papel na família, tá? Na sociedade, você tem um papel, você é um cidadão. Você tem um grupo de amigos e você é um dos amigos, você representa um papel lá. No trabalho, você é um dos colaboradores, você tem um papel no trabalho. Na vizinhança, você tem um papel, você é vizinho de alguém. Ou seja, nos diversos grupos da sociedade, você tem papéis diferentes que você executa. Eu vou dar um exemplo. Digamos que na família o seu papel seja de mãe, tá? Você tem um papel de mãe. E aí você tem algumas necessidades. O seu papel de mãe gera algumas necessidades. Por exemplo, gerar a vida é a primeira necessidade da mãe, né? A partir da geração da vida, você teve ali a sua primeira necessidade suprida. Eu quero ser mãe, nasceu a criança, agora você é mãe, tá? Só que nasceu a criança, te gerou um monte de outras necessidades. Você tem que limpar a criança, você tem que alimentar a criança, você tem que proteger a criança, você tem que educar a criança. Aliás, por favor, eduque a criança, tá? Eduque a criança, ok? Bom,
Vamos lá. Sua necessidade, escolhi uma da necessidade da mãe, que é educar a criança. A sua necessidade, preciso do meu filho educado, tá? O gatilho é ensinar, eu preciso ensinar ele. E a recompensa é que ele tenha bons modos. Eu preciso de um filho educado. Todo pai, toda mãe quer mostrar para a sociedade, para a família, para o vizinho, que o filho dele é educado, não é isso? Ah, o meu filho é educado. E quer receber elogio. Nossa, que criança educada. Não é isso? Aliás, quando um pai e uma mãe falam assim, que moleque mais mal educado, tá dando tiro no pé, né? Que se eu sou um moleque, eu respondo, sou mesmo, fui educado por vocês, por isso que eu sou mal educado. Né? Mas vamos lá. A necessidade da mãe. Eu preciso meu filho educado. O gatilho é ensinar e a recompensa que ela busca é que a criança tenha bons modos. Mas eu falei que existe um componente que é o comportamento. Qual é o comportamento que essa mãe vai ter para que o filho seja educado? Bom, gente, podia ter o mesmo comportamento que a minha mãe teve, né? Bater, chinelo e castigo. Chinelada e castigo. Minha mãe me educou nessa base aí também, né? Muito provavelmente porque ela também foi educada assim, então ela seguiu, virou um hábito. E aí virou tanto hábito que a minha irmãzinha querida, cada vez que ela queria aprontar alguma coisa para mim, ela gritava, mãe, o Sérgio me bateu. E já vinha um chinelo. Não dava nem tempo de eu falar que era mentira ou que era brincadeira. O chinelo já vinha. A minha mãe criou esse hábito, né? Ela criou esse comportamento para satisfazer a necessidade de manter o filho educado. Existe uma outra maneira de você educar o filho? Existe, né, gente? Ainda mais hoje em dia, todo mundo é mais esclarecido, a internet traz informação, e hoje tem o direito da criança, hoje tem conselho tutelar, ou seja, coisas que não tinha no passado, hoje tem que te ensinam. E se não ensinaram, seja autodidata, vai atrás do conhecimento. O seu comportamento tem que ser dar o exemplo. Dar o exemplo é a melhor maneira de educar os seus filhos. Dê o exemplo. A necessidade é filho educado, o gatilho é ensinar, o comportamento vai ser dar o exemplo. E a recompensa, o seu filho terá bons modos. Ok? Isso foi só um exemplo, tá? De como você vai suprir uma necessidade de um dos papéis que é o papel de mãe. Tá? Gente, um resuminho rápido agora, tá? E enquanto eu faço o resumo, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí. Se não tiver dúvida, eu fico até contente, porque me parece que aí ficou bem entendido e bem explicado. O resumo é as etapas do hábito. As etapas do hábito. Você tem necessidade, gatilho, comportamento e recompensa. Hábito ruim é quando você tem um comportamento ruim. Hábito bom é quando você tem um comportamento bom. Você precisa identificar os seus hábitos ruins. Veja nos grupos sociais que você participa qual é o papel que você representa. Ah, e faltou falar, tá? Pergunta, viu? Pergunta. Na família, você representa algum papel. Ou como pai, mãe, filho, irmão. Pergunta para os outros componentes do grupo. Gente, tem algum hábito aqui que vocês acham que... Bom, na família você nem precisa perguntar, né? Todo mundo já fala, né? Tem sim, ó. Tem que tomar mais banho, né? O Vitube vai tomar banho, né? Mas nos outros, às vezes no trabalho, por exemplo, a pessoa perde emprego porque ninguém foi lá e apontou para ele que ele tinha um hábito ruim, né? E que ele precisava mudar, que na verdade era um comportamento dentro do hábito. Então, pergunta. Vai lá e pergunta, gente, olha, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal? Tem algum comportamento meu? Alguma coisa que eu faço habitualmente que está ruim? Pergunta em cada grupo, pergunta nos vizinhos, pergunta na sociedade, né? Gente, eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu votei no cara errado? Provavelmente sim, né? Hoje em dia está difícil saber se você votou certo. Votar certo hoje está difícil, tá? Mas pergunta, veja, acompanhe, faça o papel de cidadão, né? E identificou um hábito ruim, planeje a mudança. Como é que você muda? Hábito por hábito, tá? Hábito por hábito você vai mudando. Não adianta fazer uma planilha. Ah, segunda-feira, todo mundo começa tudo na segunda-feira. Segunda-feira eu vou mudar todos esses hábitos. Não, não vai conseguir, né? E aí na segunda-feira você vai fazer o quê? Procrastinar. Então, hábito por hábito, muda, tá?
E aí a reflexão de hoje que eu quero deixar aí para vocês é o seguinte, gente. Você precisa, hoje, ser melhor do que você foi ontem. Melhor pessoa, melhor ser humano, melhor em cada um desses papéis, melhor irmão, melhor pai, melhor trabalhador, melhor vizinho, melhor cidadão. Você precisa hoje ser melhor do que você foi ontem. E amanhã ser melhor do que você foi hoje, tá? Evoluir, crescer como pessoa, como profissional, nos diversos papéis que você representa. E outra coisa, evolução não é de elevador, tá? É de escada. É degrau por degrau. Dá trabalho. Evoluir dá trabalho, tá? Se você for estudar a lei aí de Darwin, da evolução, vai ver lá quanto tempo demorou para uma girafa ter esse pescoço comprido todo. Quanto tempo demorou para a gente ter toda essa habilidade cognitiva que nós temos, né? E se você desenvolver este hábito de a cada dia ser uma pessoa melhor, você vai tornar as pessoas em volta de você melhores e todos nós seremos mais felizes. Ok? Estourei bem meu tempo hoje, gente. Então, olha só, como a gente ficou aí sem nenhum comentário, depois, se alguém quiser fazer um comentário, fazer alguma pergunta, como a live está lá, vai nos comentários do Instagram, deixa a pergunta lá que a gente responde. Ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Não sei como que vê.